Paz, irmão, paz, irmã, eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou hoje aqui para ministrar a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos jovens, lição essa que data do dia 5 de setembro de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre vigilância, justiça e o culto a Deus. E a 10ª lição traz por título Sofonias, o dia do juízo está chegando. Lembrando que estamos estudando esse trimestre os profetas menores. O nosso texto do dia está em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, que diz: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor, né? Então está aí um texto bíblico que nos aconselha a buscar a mansidão, a buscar a justiça, porque no dia da ira do Senhor nós seremos escondidos por Ele da sua própria ira, assim dispensando-a sobre os ímpios. A síntese da 10ª lição: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. O objetivo geral da lição 10 são 3. No tópico 1, explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias. No tópico 2, comentar o significado do dia do Senhor. E no tópico 3, exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo. O texto bíblico está em Sofonias, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. A nossa introdução diz: o livro de Sofonias foi adicionado um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disto, o dia do Senhor se aproximava. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Olha quanta coisa interessante, quanta coisa especial. Vamos aprofundar agora nos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, de uma forma bem objetiva, para que a gente então venha a aprender o máximo possível dessa lição de número 10. Adentramos agora os nossos tópicos. Tópico 1, Sofonias. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde. Ele nasceu durante o reinado de Manassés, uma época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. É provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei. Enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio, Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver o seu ministério. É o único dentre os profetas menores que possuía o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias, né? Então está aí então o resumo do tópico 1. Avançamos ao nosso tópico 2, ou melhor dizendo, subtópico 2, contexto histórico. Os pecados de Judá descritos parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias.
iniciada apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente em 627 a.C. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Lembrando que Josias foi um rei bom, né? Acreditamos que Sofonia profetizou por volta do ano 630 a.C. Antes desses acontecimentos, pois, a condição de pecado retratada pelo profeta indica que sua profecia se deu em um período pré-reforma, nos primeiros anos do reinado de Josias, visto que o livro denuncia um estado de apostasia em Judá. Sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o Reino do Sul sofreu durante 5 décadas com os reinados dos ímpios Manassés e Amon. Foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinato de profetas, corrupção religiosa e judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém, né? E sincretismo é uma coisa que o Senhor abomina, né? A gente vai ver que Deus ele não vai tolerar o dito sincretismo, né? E o que é sincretismo? Sincretismo é uma fusão, né, de várias crenças, né, aonde pessoas adoram a vários deuses, a várias deidades, né? E um texto interessante nesse ponto e nesse momento da lição é o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz, né, quando o justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no poder, o povo geme, né? Então esse é o retrato daquele tempo que Judá estava vivendo. Quando o justo Josias reinou, o povo se alegrou, mas quando Manassés e Amon reinaram, a Bíblia vai dizer que o povo gemeu, porque eram reis maus, reis ímpios, né? No finalzinho diz assim, Sofonias também profetizou a destruição da Assíria. Sendo assim, sua mensagem foi entregue antes da queda de Nínive, né? Queda essa que aconteceu em 612 a.C. Ele também não fez menção à Babilônia, indicando que esta nação ainda não tinha se consolidado como uma grande potência internacional. Portanto, a data de 630 se ajusta a essas questões, né? Então é a data mais aceita para a profecia de Sofonias. Está aí, então, o resumo prático do subtópico 2, avançamos ao subtópico 3, o tópico 1 sempre é um tópico mais introdutório, onde a gente então destrincha a questão do livro, da data, do nome, e a partir do tópico 2 é que a gente então introduz um pouco mais de comentários, né? Subtópico 3, estrutura e mensagem do livro. O livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Da metade para o final diz assim: o dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias, no fito de indicar o agir de Deus na história, no propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. Logo, antes do dia do Senhor, escatológico, existem diversos dias do Senhor, né? Então a gente vai ver que por diversas vezes na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre o dia do Senhor, mas quando se fala em termos de escatologia, é o grande dia do Senhor, onde Cristo se manifestará com as suas miríades e miríades de anjos, aonde ele trará o juízo, então, sobre os ímpios, né? Na continuação diz assim: a queda de Nínive, da Babilônia e a própria derrocada de Jerusalém são considerados como dias do Senhor. Foi a partir dessa expressão que surgiu a compreensão de
o dia do Senhor escatológico e final. Cremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono para fazer valer a sua justiça. Por isto, devemos viver como servos tementes e vigilantes, né? E aqui é importante a gente concluir o tópico 1, destacando o texto de Mateus 24:42, que diz: orai e vigiai, ou melhor dizendo, vigiai e orai, né? Porque não sabeis quando há de vir o vosso Senhor. Oh, glória, certo é que ele vem. Maranata, hora vem. Senhor Jesus, ele vem, ele não está demorando, ele está dando tempo para que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas certo é que ele vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, de boas obras, oh glória, e que quando ele vir a gente possa ser encontrados vigiando e esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está então o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Avançamos assim então ao tópico 2. Tópico 2, o juízo vindouro. O tópico 2 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu da fertilidade. Influenciados pela astrologia, os judeus também adoravam o exército do céu, expressão que aponta para os corpos celestes, né? E Deus não se agrada dessa questão do sincretismo, dessa adoração a outros deuses, e a gente vai ver nas palavras de Jesus essa questão onde Jesus vai falar. Anote todas as referências. Mateus capítulo 4, versículo 10 diz assim: então disse Jesus a Satanás: vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto, ou glória. Então a nossa adoração, o nosso culto não deve ser repartido. Devemos adorar e servir ao único e poderoso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. E no finalzinho do subtópico diz assim: devemos repensar nossas ações, pois prestaremos conta a Deus de tudo o que fizermos. Nossa vida precisa ser santa, assim como o nosso culto. E como eu sei que essa é uma lição de jovens, embora eu sei que muitos irmãos e irmãs de mais idade, de meia idade, de idade avançada nos escutam, mas eu preciso deixar um texto para a nossa juventude, a qual a lição é assim destinada. O texto está para corroborar com esse ponto da lição. O texto está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que fala acerca de a gente prestar contas sobre tudo que a gente faz. Eclesiastes 11, 9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas que tu fazer, Deus te trará juízo sobre elas. Oh glória! Então está aí um conselho da Bíblia. A Bíblia manda a gente fazer aquilo que a gente quer, que a gente deseja, mas sempre lembrando o que o apóstolo Paulo falou:
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então escolha a boa parte. Qual é a boa parte? É servir a Deus, é adorar a Deus, é fazer a obra de Deus, é a gente gastar a nossa mocidade, a nossa juventude fazendo a obra do bom mestre. Aleluia! Subtópico 2, avançamos. Judá não teria imunidade. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus destruiria para sempre os seus inimigos. Jamais eles esperavam que também fossem julgados nesse dia. Amós foi o primeiro profeta a desmistificar esse pensamento. Amós capítulo 5, do verso 18 ao verso 20 diz, né? O juízo do dia do Senhor, né, viria não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Nesse contexto, Judá agia como um inimigo do Senhor. Israel já tinha sido destruída em 722 pela Assíria, né? E agora estava chegando a hora do juízo ser executado sobre Judá. Juízo esse que foi executado pela Síria, ou melhor dizendo, pela Babilônia, os babilônios, né? Os caldeus que deram sobre Judá e levaram então o reino do sul cativo para a Babilônia. A primeira leva em 605, a segunda leva em 597 e a terceira leva em aproximadamente 586. E um texto interessante também para corroborar com esse ponto da lição é o texto de Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inverso também é verdadeiro, e é isso que eu quero destacar, porque Deus era contra Judá naquele momento, e o inverso é: se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. Então que a gente venha tomar juízo antes do juízo de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. E da metade para o final diz assim: Sofonias nos ensina que os recursos humanos jamais reverterão a sentença de Deus. Se não andarmos em conformidade com a palavra de Deus, o dia do Senhor trará espanto em vez de alegria. É por esse motivo que há crentes que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Mesmo frequentando a igreja, crentes infiéis não serão poupados da ira do Senhor. Não é o lugar ou a adesão a um grupo social que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. Então está aí, né, o resumo claro, prático, objetivo. Por que isso? Porque Deus quer dos seus filhos santidade, né? E por diversas vezes ele vai falar: sede santos como eu sou santo, né? E Deus, a Bíblia diz que ele não tem o ímpio por justo, né? E nem o justo por ímpio. E é por isso que naquele dia ele fará separação entre o joio e o trigo, entre os carneiros e os cordeiros. Ele separará o justo do ímpio, aquele que tem fruto daquele que não tem. O grande e terrível dia do Senhor virá e não tardará. Glória a Deus. Avançamos então, subtópico 3. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus, não adiantava tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações, né? Então, quando eles souberam do grande juízo que viria sobre a nação, muitos tentaram ir a outras nações, né? Ao Egito, outros foram
as nações vizinhas, mas o Senhor falou por boca do seu profeta que traria eles de volta, né? E que não adiantariam eles se esconder, porque Nabucodonosor iria atrás deles, né? E por que não adianta se esconder? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, não tem como se esconder dele. A gente pode se esconder do pastor, a gente pode se esconder do encarregado, a gente pode se esconder do líder, do esposo, da esposa, dos pais, mas não tem como se esconder do Senhor. Davi falou: se eu botar a minha cama no alto da montanha, lá o Senhor estará. Se eu colocar no mais profundo do abismo, lá o Senhor também estará. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Glória a Deus. Continuando, a única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento, né? E o arrependimento é a porta, ou melhor dizendo, o arrependimento, ele é a entrada da porta da misericórdia, né? Quando a porta da misericórdia se abre, se a gente entrar com arrependimento, a gente acha então a vida e vida com abundância. Eu me lembro do texto muito conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, qual é a única saída para mim e para a tua vida? O arrependimento. Glória a Deus. No finalzinho ainda do tópico diz: Sofonias apresenta um Deus ativo que não apenas observa, mas faz a própria história acontecer. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos da misericórdia de Deus não serão livrados do derramamento da sua justiça, né? Por que isso? Porque 1 Samuel 2:6 diz: o Senhor é quem tira a vida, mas também dá. O Senhor é o que faz descer a sepultura e torna a fazer subir dela. Ou seja, o Senhor é quem opera todas as coisas, e por permissão dele, a gente tem que passar pelos dias de provação, pelos dias de, quem sabe, de tristeza, de lamúria, as noites escuras, os levantes da vida, mas também é por permissão dele que a gente goza o melhor da terra. E eu sempre digo que riqueza não é ter muito dinheiro, riqueza é aquilo que tu não troca por dinheiro nenhum. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Glória a Deus. Está então o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Avançamos então ao tópico 3, ao último tópico dessa lição. Tópico 3, o dia do juízo está chegando. O tópico 3, ele tem também 3 subtópicos. O primeiro deles, uma cidade opressora. Os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora, como nós somos identificados por Deus. É fácil transmitir uma boa impressão para as pessoas, isto é reputação. Deus não se ilude com nossa reputação, porque enxerga o nosso caráter, né? E além das coisas estarem, como já falamos, nuas e patentes diante de Deus, 1 Samuel capítulo 16, um texto muito conhecido, verso 7 vai dizer: porém disse o Senhor a Samuel, Samuel, não há
atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oh, glória! Então não é a reputação que vale, a reputação que temos diante dos homens, mas a reputação que temos diante de Deus, porque é Deus quem vê o nosso assentar, é Deus que vê o nosso levantar, é Deus que vê quando a gente está sozinho e quando a gente faz aquilo, quem sabe, que não deveria fazer. Quem sabe olha aquele vídeo que não deveria olhar, quem sabe entra naquele site que não deveria entrar, quem sabe manda aquela mensagem que não deveria mandar, quem sabe envia aquela foto que não era para enviar. Então, não te esqueça, jovem, tudo que a gente faz, a gente há de prestar conta diante de Deus. E um texto áureo da Bíblia, de todo obreiro, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Avançamos então ao subtópico 2, esse foi o resumo do subtópico 1, do tópico 3, avançamos ao subtópico 2. Oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. E eu sempre digo que uma coisa é um pecado na vida do crente, outra bem diferente é uma vida de pecado, porque pecado na vida do crente é acidente. Tu não planeja o pecado, tu não sonha com o pecado, tu não deseja o pecado, ele aconteceu, então se arrepende, confessa, ora e Deus perdoa. Agora, outra coisa é pecar deliberadamente, e era o que estava acontecendo com a tribo de Judá, com o reino do sul. A Bíblia diz, e a lição está dizendo, que eles madrugavam, ou seja, eles dormiam e acordavam com o desejo de pecar, e Deus não gosta disso. E Provérbios, capítulo 29, versículo 1 diz: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, de repente será destruído, sem que haja para ele remédio. Então cuidado, você que muitas vezes já foi repreendido pelo Senhor, muitas vezes o Senhor já usou teu líder, teu pastor, profetas para te repreender. Cuidado, porque de repente virá a destruição, e quando ela virá não tem o que a gente faça para escapar dela, mas que a gente possa, enquanto é tempo, buscar o Senhor, confessar os nossos pecados, se arrepender diante de Deus, porque Ele é justo e fiel para nos perdoar. Glória a Deus. Continuando, para eles o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. E o meu comentário prático aqui nesse momento é que o pecado é o luto disfarçado de festa. Por que isso? Porque no momento que as pessoas vão pecar, aquilo parece muito bom, muito gostoso, muito aprazível, e quem sabe até um momento de festa. Mas logo após o pecado, as escamas do olho caem e a gente nota que não era festa, na verdade era luto, porque o pecado nos distancia do Senhor. Glória a Deus. No finalzinho do tópico diz assim: a porta da graça está aberta. Hoje temos a oportunidade de abraçarmos tão grande salvação. E eu abro um parênteses aqui para dizer para alguém, quem sabe que se encontra nesse momento, quem sabe numa vida de pecado, numa vida de adultério, numa vida de mentira, numa vida de prostituição, quem sabe está amarrado pelo vício, pela bebida alcoólica, pela drogadição. A porta da graça está aberta, querido.
A porta da graça está escancarada. Quem sabe entra hoje por esta porta, te arrepende hoje, aí onde é que você estiver, independente do lugar que tu me escuta e que tu está assistindo essa videoaula. Se nesse lugar que você está, você se arrepender, você orar e você clamar a misericórdia do Senhor, o Senhor te ouvirá, te perdoará, te dará um banho de misericórdia e restaurará as promessas que Ele tem na tua vida. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Avançamos então ao subtópico 3. Promessas de bênçãos futuras. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando o seu lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas para Israel. Por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre Israel, e independente do tempo que levar, as promessas se cumprirão. Eu quero passar 3 capítulos da Bíblia para você ler, para você estudar, e os capítulos são o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos. O capítulo 9 fala sobre o passado de Israel, o capítulo 10 fala sobre o presente de Israel e o capítulo 11 fala sobre o futuro de Israel. E eu quero destacar apenas um verso do capítulo 11 sobre o futuro de Israel, capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, verso 26, que diz: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a sua impiedade. Essa é a promessa de bênção futura, de restauração, de salvação que o Senhor tem sobre a sua nação escolhida. Glória a Deus. E no finalzinho do tópico, para encerrarmos então, diz assim: no final da história haverá os remanescentes fiéis, que estarão para todo sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos, para que possamos estar entre os tais. Você pode glorificar a Deus? Você pode levantar a sua mão, glorificar a Deus e dizer: eu estarei entre os tais? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu quero deixar 2 textos para concluirmos então o tópico 3. O primeiro texto está no Novo Testamento, o segundo está no Antigo. O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o segundo texto está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e entre os que não servem a Deus. No grande dia do Senhor, a gente verá a diferença entre quem serve e quem não serve. E nesse grande dia, quem ser fiel até a morte, até o final, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Vamos agora à nossa conclusão para encerrarmos. A conclusão diz: o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final. Embora tenha sido severo, foi derramado pedagogicamente pedagogicamente, não destrutivamente. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja. É urgente e requer de nós constante vigilância. Vigiemos, porque não sabemos o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. Está aí então um resumo prático, claro,
objetivo da lição de número 10. Eu espero que tenha sido bênção na tua vida, e se foi bênção, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os nossos contatos de e-mail, de WhatsApp, e também tem os nossos links esse do Instagram, do Facebook e dos grupos do Telegram. Clica no link, tu será redirecionado até o meu Instagram, me segue no Instagram, me adiciona no Facebook, entra nos grupos do Telegram, onde eu disponibilizo material bíblico e teológico semanalmente de forma gratuita. Querido irmão, querida irmã, eu te espero na próxima videoaula. Não te esquece também de assistir a videoaula dos adultos, já está postada no canal. Estão todas elas agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca e a tua procura. Irmão e irmã, amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança graça e paz. Até a próxima videoaula.